Mamãe, por que a vovó está chorando? Perguntou a menina baixinho, apertando a pequena mão sobre a mesa de madeira. A jovem mãe olhou para a idosa por um instante, respirou fundo e respondeu com suavidade. Às vezes, minha pequena, as pessoas choram quando alguém finalmente se importa. A senhora, com os olhos úmidos e a voz frágil, tentou sorrir. O prato quente à sua frente soltava um leve vapor, espalhando um aroma simples, mas reconfortante. Para muitos ali naquele restaurante, era apenas mais uma refeição comum, mas para ela, parecia algo muito maior. Algo que tocava uma parte do coração que já estava silenciosa há muito tempo. Por um breve momento, ninguém disse nada. Apenas o som suave das conversas ao fundo, o tilintar de talheres e a luz quente entrando pelas janelas. A jovem mãe então colocou delicadamente a mão sobre a da idosa. Hoje você não está sozinha. E foi exatamente naquele instante, quando aquele gesto simples enchia o ambiente de humanidade, que algo inesperado estava prestes a acontecer atrás delas. Algo que mudaria completamente aquela cena e revelaria uma verdade que ninguém ali poderia imaginar. O silêncio que caiu sobre aquela pequena mesa foi diferente de qualquer outro silêncio que o restaurante já havia testemunhado. Não era o silêncio do vazio, era o silêncio carregado, denso, daquele tipo que antecede uma tempestade ou um milagre. A jovem mãe ainda segurava a colher suspensa no ar, o prato de comida ainda fumegando entre ela e a senhora idosa, e o homem de terno escuro permanecia parado a menos de 2 metros deles, com os olhos úmidos e o queixo tremendo levemente. A pequena menina foi a primeira a se mover. Ela apertou com mais força a mão da senhora idosa, como se sentisse instintivamente que aquela mão precisava de apoio naquele exato momento. E foi esse gesto pequeno, quase imperceptível, que quebrou o feitiço. A senhora idosa virou o rosto lentamente. Seus olhos, já marejados pela gentileza da jovem mãe, agora ficaram completamente imóveis. Por alguns segundos, ela pareceu não reconhecer o homem à sua frente. Ou talvez não quisesse acreditar. Os anos mudam as pessoas. Mudam os rostos, o porte, a forma como os ombros carregam o peso da vida. Mas há algo que os anos não conseguem apagar completamente. A forma como uma mãe reconhece o filho que um dia segurou no colo. Sendero, ela sussurrou, e a palavra saiu como se tivesse esperado décadas para ser dita em voz alta. O homem fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu novamente, 2 lágrimas desceram pelo rosto, algo que certamente nenhum dos seus sócios, funcionários ou assistentes jamais haviam visto. Rogério Sendero, o bilionário que aparecia nas capas de revistas de negócios, o homem cujo nome estava gravado em placas de edifícios no centro financeiro da cidade, estava chorando num restaurante simples diante de uma senhora idosa com um prato de macarrão à frente. Ele se aproximou mais um passo, depois parou, como se não soubesse se tinha o direito de chegar mais perto. Mãe! A voz dele saiu diferente desta vez. Não era mais o sussurro incrédulo de antes. Era uma palavra carregada de tudo que não havia sido dito em anos. Culpa, saudade, arrependimento, amor mal enterrado que teimava em ressurgir. A jovem mãe recuou um passo instintivamente, ainda segurando a colher, sem entender completamente o que estava presenciando, mas entendendo o suficiente para saber que precisava dar espaço para aquele momento. Ela olhou para a filha, a pequena Isabela, de 6 anos, com os olhos enormes e atentos como sempre, e fez um gesto suave para que ela ficasse quieta. Isabela obedeceu, mas seus olhos continuaram fixos no homem de terno, como se estivesse assistindo a um filme que ninguém havia lhe explicado. O homem finalmente deu os últimos passos e se ajoelhou ao lado da cadeira da senhora. Não puxou uma cadeira elegante, não chamou um garçom, simplesmente abaixou o joelho no chão frio do restaurante, diante da mãe que ele havia perdido, ou abandonado dependendo de quem contasse a história, e colocou as mãos sobre as dela. As mãos dela tremiam, as mãos dele também. O nome dela era Dona Conceição. E para entender o peso daquele momento, é preciso voltar muito antes do restaurante, antes do terno escuro
antes do nome Sendeiro aparecer em qualquer capa de revista. É preciso voltar a uma cidade pequena no interior, a uma casa de 2 cômodos com telhado de zinco que esquentava como forno no verão e deixava passar o frio no inverno. É preciso voltar ao cheiro de café coado no fogão, à lenha e ao barulho de sandálias no chão de terra batida. Conceição tinha 23 anos quando o marido foi embora. Não houve briga grande, não houve cena dramática. Ele simplesmente foi saindo aos poucos. Primeiro as noites em que não voltava, depois os fins de semana, depois o silêncio que foi crescendo até ocupar toda a casa. Quando ele foi embora de vez, Conceição ficou com 2 filhos. Sendeiro, de 4 anos, e a pequena Dalva, de apenas 2. Ela não teve tempo para chorar. Não porque não quisesse, mas porque não podia. Havia um menino com fome e uma bebê com febre. E choro não enchia a barriga nem baixava a temperatura. Então Conceição guardou a dor no único lugar onde ela coubesse. Fundo, fundo, no lugar onde a gente guarda as coisas que não pode resolver agora, mas que não consegue jogar fora. Ela foi trabalhar como lavadeira. Pegava as roupas dos outros na segunda-feira de manhã, lavava no tanque de pedra no quintal, estendia, passava, dobrava e devolvia na sexta-feira. Ganhava o suficiente para o feijão, para o arroz, para o leite das crianças. Não sobrava nada para ela, nem para um par de sapatos novo, nem para um remédio quando ela adoecia, nem para o sonho que ela guardava tão bem escondido que quase havia esquecido que tinha um. O sonho era simples: ver os filhos estudar. Sendeiro cresceu vendo a mãe trabalhar. Cresceu com as mãos dela sempre úmidas, sempre avermelhadas pelo sabão, sempre em movimento. E foi exatamente isso, aquele movimento incansável, que plantou nele uma semente que ele só entenderia muito mais tarde. A semente da ambição. Não a ambição fria e calculista que os livros de negócios descrevem. Era uma ambição quente, urgente, nascida da raiva de ser pobre num mundo que olhava para os pobres como se eles fossem invisíveis. Aos 12 anos, Sendeiro já vendia balas na escola. Aos 14, revendia cartões de crédito telefônico no mercadinho do bairro. Aos 16, já fazia pequenos reparos elétricos nas casas da vizinhança, aprendendo sozinho com manuais que pegava emprestado na biblioteca municipal. Conceição olhava para tudo aquilo com um orgulho que não cabia no peito, mas também com um medo que não sabia nomear. "Você vai longe, meu filho", ela dizia, enquanto passava a camisa dele para a escola. "Mas não esqueça de onde você veio." Sendeiro ouvia, balançava a cabeça. Mas aos 16 anos, quem realmente escuta o que a mãe diz quando está ocupado demais querendo chegar em algum lugar? A virada na vida de Sendeiro veio de uma forma que ele nunca havia planejado, e que por isso mesmo o pegou completamente despreparado para o que viria depois. Um homem de negócios de passagem pela cidade entrou no mercadinho onde Sendeiro trabalhava e ficou observando o menino por quase meia hora. Observou a forma como ele atendeu 3 clientes ao mesmo tempo, sem perder o fio de nenhuma conversa. Observou como ele fez as contas de troco de cabeça, sem precisar da calculadora. Observou como ele convenceu uma senhora a levar 2 pacotes de macarrão pelo preço de 1,5, de uma forma que a senhora saiu sorrindo, achando que havia feito o melhor negócio da vida. O homem se chamava Dr. Armênio. Tinha uma pequena empresa de logística na capital e estava há meses tentando encontrar um assistente que tivesse aquilo que ele chamava de instinto comercial. Quando ele se apresentou para Sendeiro e fez a proposta, um estágio na capital, com salário, moradia em república e possibilidade de crescimento, o menino ficou tão quieto que Dr. Armênio chegou a pensar que havia ofendido alguém. Mas Sendeiro estava quieto porque estava calculando. Não o salário, não a moradia. Estava calculando o custo de deixar a mãe para trás. Naquela noite, Conceição e o filho sentaram à mesa de madeira desgastada da pequena cozinha. A luz fraca da lâmpada de baixa voltagem jogava sombras no rosto de ambos. Sendeiro contou tudo: a proposta, o salário, a oportunidade. E então ficou esperando. Conceição ficou em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que o barulho dos grilos lá fora parecia estar ficando mais alto a cada segundo.
Então, ela se levantou, foi até o fogão, fingiu verificar algo numa panela que já estava fria faz horas e voltou para a cadeira. Vai, meu filho, ela disse finalmente. A voz estava firme. Os olhos, não. Vai e não olha para trás. E a senhora, mãe? Eu fico aqui com a Dalva. A gente se vira. Ela colocou a mão sobre a dele. Sempre nos viramos, não foi? Sendeiro partiu 2 meses depois. A mala era pequena. Uma mala de lona azul que Conceição havia comprado numa feira, usada por R$5. Dentro havia 3 camisas, 2 calças, um par de sapatos que ainda apertava um pouco e uma foto da família, a única que eles tinham, tirada num domingo de Natal com uma câmera descartável que a professora da escola havia emprestado. Na plataforma do ônibus, Conceição não chorou. Ela abraçou o filho com a força de quem sabe que está guardando aquele abraço para durar muito tempo. Depois, recuou. Ajeitou a gola da camisa dele com as 2 mãos, aquele gesto de mãe que não precisa de palavras, e disse apenas: "Me liga quando chegar." Ele ligou. Naquela noite e nas noites seguintes. Ligou toda semana durante o 1º mês, depois, quinzenalmente. Depois, uma vez por mês. Depois, nas datas importantes. Aniversário dela, Natal, Ano Novo. E então, com a lentidão silenciosa das coisas que a gente não percebe enquanto acontecem, as ligações foram ficando mais curtas, mais formais, mais cheias dos silêncios errados. Não os silêncios confortáveis de quem se conhece bem, mas os silêncios constrangidos de quem foi perdendo o fio da conversa com o tempo. A vida na capital engoliu Sendeiro com uma voracidade que ele não havia previsto. O estágio virou emprego, o emprego virou promoção, a promoção virou sociedade. Doutor Armênio, que era um homem generoso além da conta, reconheceu no rapaz algo que poucos tinham e, ao se aposentar, vendeu metade da empresa para Sendeiro, por um preço que era mais presente do que negócio. Sendeiro trabalhou como ninguém durante os anos seguintes, 12, 14 horas por dia, fins de semana, feriados. Fez cursos noturnos, leu tudo o que pôde, cometeu erros que custaram caro e aprendeu com cada um deles de um jeito que só quem pagou o preço consegue aprender. Aos 32 anos, a empresa dele já tinha 50 funcionários. Aos 38, 200. Aos 43, a idade que tinha agora, o Grupo Sendeiro era um conglomerado com atuação em logística, tecnologia e agronegócio, com mais de 2.000 colaboradores e um faturamento que a maioria das pessoas nunca conseguiria visualizar em toda uma vida. E Conceição? Conceição continuou na cidadezinha do interior. Continuou lavando roupas dos outros, não porque o filho não mandasse dinheiro, porque ele mandava. Transferências mensais que ela recebia com um misto de gratidão e orgulho ferido. Ela usava o suficiente para pagar as contas e o resto ela guardava numa caderneta, dizendo que era para qualquer emergência. A emergência nunca veio e o dinheiro foi crescendo numa conta que ela quase nunca acessava. O que ela não conseguia guardar em caderneta era a saudade. Essa ela carregava no peito todos os dias. As visitas do filho foram ficando cada vez mais raras. Primeiro anuais. Depois, com a empresa crescendo, a cada 2 anos. Uma vez, ficaram 3 anos sem se ver pessoalmente. Apenas as ligações curtas, os áudios no celular que ela ouvia 3, 4 vezes antes de responder. A voz do filho soando sempre um pouco cansada, um pouco distante, como se ele estivesse sempre com a cabeça em algum outro lugar. Dalva havia casado e se mudado para outra cidade. Conceição ficou sozinha na casa de 2 cômodos, que agora tinha telhado de telha cerâmica e piso de cerâmica, cortesia das reformas que Sendeiro havia mandado fazer ao longo dos anos, como se concreto e cerâmica pudessem substituir presença. Então, 6 meses atrás, algo mudou. Conceição adoeceu. Não foi nada grave. Uma pneumonia que complicou por conta da idade e da teimosia dela em não ir ao médico logo. Mas a recuperação foi longa. E durante aquelas semanas na cama, com a vizinha Dona Teresa fazendo a gentileza de trazer sopa todo dia,
Conceição olhou para o teto da casa reformada e teve um pensamento que não conseguiu mais tirar da cabeça. Eu quero ver meu filho antes de morrer. Não era premonição de morte iminente. Era simplesmente a consciência, clara e honesta, como costumam ser os pensamentos que chegam quando a gente está fraco, de que o tempo passa, os anos não voltam, e a distância que parecia provisória havia se tornado permanente sem que ninguém tivesse decidido isso de verdade. Ela não ligou para Sendero pedindo que ele viesse. Isso ela não conseguiria fazer. O orgulho era uma das poucas coisas que a pobreza não havia conseguido tirar dela. Em vez disso, ela fez algo que ninguém esperava. Arrumou uma pequena bolsa, pegou o dinheiro da caderneta que havia guardado ao longo dos anos, quase R$8.000, e foi à rodoviária comprar uma passagem para a capital. Ela iria encontrar o filho, sozinha, do jeito dela. O problema era que ela não sabia o endereço novo. O endereço que ela tinha era o do apartamento onde Sendero morava há quase 10 anos, mas há 2 anos ele havia se mudado para uma casa, e na última ligação havia mencionado isso de passagem sem dar detalhes, como se detalhes fossem informações demais para compartilhar com a mãe. Conceição chegou à capital numa manhã de terça-feira, com a bolsinha de couro gasto no colo e o endereço antigo anotado num pedaço de papel dobrado dentro da carteira. Quando o táxi a deixou diante do prédio antigo e o porteiro Licio informou que o doutor Sendero havia se mudado havia quase 2 anos, ela ficou parada na calçada por um momento, olhando para o asfalto como se estivesse reorganizando o mundo ao redor. Então ela agradeceu ao porteiro, pegou sua bolsinha e foi caminhando pela calçada sem saber muito bem para onde ir. Foi assim que Conceição passou os primeiros dias na capital, caminhando, perguntando, tentando ligar para o celular do filho que às vezes atendia e às vezes caía na caixa postal, explicando em mensagens de áudio, com voz calma, que estava bem, que estava na cidade, que não precisava de nada, só queria encontrá-lo. As mensagens ficavam marcadas como recebidas, mas as respostas demoravam, às vezes horas, às vezes mais de um dia, sempre curtas, sempre com aquele tom de homem ocupado demais para parar. Mãe, que surpresa! Onde está? Mando alguém te buscar. Mas o alguém nunca chegou. E Conceição, que não queria ser um fardo, não insistiu. Ela encontrou um pequeno hotel popular a um preço que cabia no que havia sobrado do dinheiro da caderneta. Comia nas padarias e restaurantes simples do bairro. E foi numa dessas refeições que, 3 dias após chegar à capital, ela entrou num pequeno restaurante chamado Sabor Caseiro. Uma espécie de lanchonete com pretensões de restaurante, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico e o cheiro de comida de verdade impregnado nas paredes. Foi lá que ela encontrou Marina. Marina dos Santos tinha 29 anos e uma vida que parecia ter sido desenhada para testar o limite de quanto uma pessoa consegue aguentar antes de desistir. E a resposta, no caso dela, parecia ser muito mais do que qualquer um imaginaria. Ela havia chegado à capital 5 anos atrás, vinda de uma cidade ainda menor do que a de Conceição, com a filha Isabela no colo. Tinha então 2 meses de vida, e uma bolsa com o dobro de determinação e a metade do dinheiro necessário para sobreviver. O pai de Isabela havia sumido antes mesmo de a criança nascer. Família, ela tinha pouca e distante. O que ela tinha de sobra era a disposição para trabalhar e uma habilidade genuína para cozinhar, que havia aprendido com a avó desde criança. Ela trabalhou como faxineira por quase 2 anos, enquanto Isabela ficava com uma vizinha durante o dia. Depois, conseguiu um emprego como auxiliar de cozinha num restaurante maior. Depois, com o dinheiro juntado centavo a centavo, literalmente, ela tinha uma latinha onde guardava moedas, que pesava quase 3 quilos quando ela finalmente foi trocá-las. Ela havia alugado um pequeno ponto comercial e aberto o Sabor Caseiro. Não era glamouroso. Não tinha decoração elaborada nem cardápio digital. Tinha 6 mesas, uma lousa com o cardápio do dia escrito à mão e comida honesta, feita com ingredientes simples e um cuidado que as pessoas sentiam na primeira garfada. Os clientes fixos chamavam Marina de Dona Marina.
com um respeito que ela havia conquistado não com autoridade, mas com consistência. Todo dia ali, todo dia presente, todo dia com aquele sorriso que não era performático, era genuíno, nascido de quem entende que cada cliente que entra pela porta é de alguma forma uma pequena vitória. Isabela ia para a escola de manhã e passava a tarde no restaurante, fazendo dever de mesa em mesa, acostumada desde pequena ao cheiro de alho e cebola refogando e ao barulho de panelas. Era uma criança calma e observadora, com aquele tipo de maturidade que só se desenvolve em crianças que crescem vendo a mãe batalhar. Não a maturidade triste de quem foi privado de infância, mas a maturidade serena de quem aprendeu cedo que as coisas boas custam esforço e que esforço tem dignidade. Quando Conceição entrou no Sabor Caseiro naquela tarde, Marina estava no final do serviço de almoço, limpando a última mesa. A maioria dos clientes já havia ido embora. Restavam apenas um senhor mais velho tomando café no canto e a própria Isabela, que havia terminado o dever de casa e agora desenhava num caderno com uma concentração absoluta. Marina olhou para a senhora que havia entrado e imediatamente percebeu algo. Não seria fácil dizer o que, exatamente. Era a combinação de coisas pequenas. A bolsa de couro gasto segura com os dois braços, como quem protege algo precioso. Os sapatos baixos um pouco afundados pelo excesso de caminhada. O olhar que varejava o ambiente com aquela mistura específica de timidez e dignidade que Marina reconhecia porque havia visto no espelho durante anos. Boa tarde, Marina disse, com o mesmo tom que usava com todos, nem excessivamente formal, nem intimista demais. Ainda temos prato feito se a senhora quiser. Conceição foi até a mesa mais próxima e sentou devagar, com aquela cautela dos joelhos, que já não obedeciam tão bem quanto antes. Pegou o cardápio de plástico e estudou os preços com atenção que Marina reconheceu imediatamente, a atenção de quem está calculando o que pode pagar. O prato do dia está muito bem hoje, Marina disse se aproximando. Frango ao molho pardo com arroz, feijão, farofa e salada. Bom e farto. Quanto é? R$18. Conceição abriu a bolsa, tirou a carteira e Marina viu. Não porque estava espionando, mas porque estava perto, que havia apenas algumas notas dentro. A senhora contou em silêncio, com aquela discrição de quem não quer que ninguém perceba que está contando. Marina foi para a cozinha, voltou com o prato e com uma porção generosa que era, objetivamente, maior do que o padrão do cardápio. Colocou na frente de Conceição, que olhou para a comida com uma expressão que Marina não conseguia descrever completamente, mas que tinha algo de alívio profundo. O alívio de quem estava com mais fome do que havia admitido para si mesma. Isabela, que havia levantado do canto onde estava desenhando, caminhou até a mesa e ficou parada perto da senhora, com aquela naturalidade de criança que ainda não aprendeu que ficar olhando para desconhecidos é considerado indelicado. Por que a senhora está triste? Isabela perguntou. Isabela, Marina começou, mas Conceição sorriu. Foi um sorriso real, chegando aos olhos. Não estou triste, meu bem. Estou com saudade. De quem? Do meu filho. Isabela considerou isso por um momento com a seriedade de quem está analisando uma informação importante. Então foi até a mesa onde estava desenhando, pegou o caderno, voltou e colocou aberto na frente de Conceição. Era um desenho de uma mulher e uma criança de mãos dadas. Esse é eu e minha mãe, ela disse. Mas pode ser a senhora e o seu filho se a senhora quiser. Conceição ficou olhando para o desenho por um longo momento. Depois colocou a mão sobre a da menina, com aquele cuidado infinito de avó que Isabela nunca havia conhecido de perto. E então Marina fez o que havia feito. Sentou do lado e com uma voz que não tinha piedade nem condescendência, mas apenas a solidariedade simples de quem entende, disse: "Pode comer tranquila. Hoje esse prato é por minha conta." Conceição tentou recusar. Marina não deixou. E foi exatamente nesse momento, com o prato fumegante, com Isabela segurando a mão da senhora, com o restaurante quase vazio e aquela luz dourada do fim de tarde entrando pela janela,
que a porta do sabor caseiro se abriu. Rogério Sendeiro havia entrado naquele restaurante por acidente. Não era o tipo de lugar que ele frequentava. Estava a quilômetros do seu escritório, num bairro que ele havia cruzado apenas porque seu motorista havia desviado de um engarrafamento monumental na avenida principal. O carro havia parado no sinal, e pelo vidro, Sendeiro havia visto a placa simples do restaurante. Havia olhado para o relógio, eram quase 3 da tarde, e ele havia pulado o almoço mais uma vez. E havia dito para o motorista: "Para aqui, vou comer alguma coisa." O motorista havia ficado levemente surpreso. O doutor Sendeiro não era de comer em restaurante popular. Tinha um chefe no escritório, mas não disse nada. Parou o carro. Sendeiro desceu, entrou e parou. Seus olhos levaram um segundo para processar o que estavam vendo. A senhora de costas, o vestido familiar, a postura que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo, porque aquela postura havia sido o primeiro lar que ele havia conhecido. A menina segurando a mão dela, a jovem mulher com o avental branco, inclinada com um prato na mão. E então, a senhora virou levemente o rosto, e Sendeiro viu o perfil. O coração dele fez alguma coisa para a qual não existe palavra adequada, em nenhum idioma que ele conhecesse. Ele havia mandado mensagem para a mãe na véspera. Uma mensagem curta, dizendo que estava muito ocupado essa semana, mas que na próxima encontrariam um tempo. A mensagem havia ficado sem resposta, o que ele havia interpretado como a mãe dormindo cedo, como ela sempre fazia. Não havia passado pela cabeça dele que ela estava a menos de 20 minutos do seu escritório, sentada numa cadeira de plástico, comendo um prato de frango ao molho pardo que uma desconhecida havia pago por ela. Aquela senhora, ele ouviu a própria voz dizer, sem ter planejado as palavras: "É minha mãe." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu muito mais longo. Marina ficou com a colher na mão, olhando do homem para a tia-senhora e de volta para o homem. Isabela, que havia soltado a mão de Conceição quando o homem entrou, agora ficou parada entre a mesa e a mãe, estudando o rosto de todo mundo com aqueles olhos enormes e calados. Sendeiro se ajoelhou ao lado da cadeira da mãe. Conceição ficou olhando para ele por um longo momento, aquele momento em que a gente não tem certeza se o que está vendo é real ou se a saudade finalmente conseguiu criar alucinações. Então ela levantou a mão devagar e tocou o rosto do filho. A palma da mão dela, ainda um pouco áspera, ainda marcada pelos anos no tanque de pedra, poisou na bochecha dele como se estivesse verificando a temperatura de uma criança com febre. "Você está mais magro," ela disse finalmente. E Sendeiro riu. Não a risada polida das reuniões de negócios ou dos jantares corporativos. Uma risada verdadeira, úmida, a risada de quem está chorando e rindo ao mesmo tempo e não consegue separar as duas coisas. "Mãe!" ele disse. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" "Fui te visitar." Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se a resposta não carregasse dentro dela semanas de planejamento solitário, dias de espera, noites num hotel barato olhando para o teto. "Por que você não me avisou? Por que você não..." Ele parou. Engoliu o que estava começando a dizer, porque a continuação da frase exigiria uma honestidade que doía. "Por que você não insistiu? Por que você não me obrigou a prestar atenção?" Mas Conceição sempre havia entendido o que não era dito. "Porque eu sei como você é ocupado." Ela disse com uma gentileza que era, paradoxalmente, mais cortante do que qualquer acusação. Marina havia recuado alguns passos, levando Isabela pelo ombro, tentando dar privacidade para aquele momento. Mas o restaurante era pequeno, e o único outro cliente, o senhor do café no canto, havia parado de mexer na xícara e ficado tão imóvel quanto todos os outros. Sendeiro ficou olhando para a mãe por um momento. Depois, olhou para a mesa, para o prato que ainda fumegava, para a colher que Marina havia colocado de lado, para o copo de suco que havia ao lado. E então, olhou para Marina, com uma expressão que ela não conseguiu ler completamente na primeira vez. "Foi você quem?" ele começou. "Eu só trouxe um prato." Marina disse simplesmente, sem drama, sem expectativa de reconhecimento. A voz de quem faz o que considera correto e não precisa de mais do que isso.
Sendeiro ficou olhando para ela por um segundo mais longo do que o necessário. Havia algo naquela resposta, na simplicidade dela, na completa ausência de qualquer cálculo, que o atingiu de uma forma que ele não estava preparado para sentir. Ele se levantou, puxou a carteira e tirou um cartão. "Quanto é?" ele disse. "Por tudo. Por minha mãe." Marina olhou para o cartão. Era preto, com uma logomarca discreta e o nome Grupo Sendeiro, em letras pequenas. "O prato foi por minha conta," ela disse. "Não tem como cobrar por isso." "Então deixa eu pagar pelo resto." "Não precisa, senhor." A voz dela era firme, mas não rude. Era a voz de quem tem dignidade suficiente para saber a diferença entre generosidade e caridade. "Fiz porque quis. Não foi um investimento." Sendeiro ficou com o cartão na mão, olhando para ela com aquela expressão que Marina ainda não conseguia classificar completamente. Conceição, que havia ficado em silêncio durante essa troca, tocou no braço do filho. "Senta, Sendeiro," ela disse. "Come alguma coisa. Você está com cara de quem não almoçou." E Sendeiro, o bilionário, o empresário, o homem que tomava decisões que movimentavam milhões, sentou na cadeira de plástico ao lado da mãe, como se tivesse voltado a ter 10 anos e estivesse sentado na mesa de madeira da cozinha pequena, com cheiro de café no fogão a lenha. Marina foi para a cozinha buscar mais um prato. Isabela ficou parada perto da mesa, observando tudo, com o caderno de desenhos ainda na mão. E o senhor do café no canto, que havia assistido a toda aquela cena em silêncio, colocou a xícara na mesa com um barulhinho discreto e abriu um sorriso pequeno para ninguém em particular. O sorriso de quem acaba de ver algo que vai contar para alguém mais tarde, sem ter palavras completamente adequadas para descrever. O prato que Marina trouxe para Sendeiro era idêntico ao da mãe. Frango ao molho pardo, arroz soltinho, feijão cremoso, farofa com bacon e uma salada simples de tomate e alface. Nada elaborado. Nada que custasse mais do que R$20. Sendeiro olhou para o prato por um segundo antes de pegar o garfo. Havia quanto tempo ele não comia numa mesa assim? Não num restaurante estrelado, não numa sala de reuniões com sushi trazido por assistente, não num jantar de gala com taças de cristal e sobremesas com nomes em francês. Numa mesa simples, com fórmica levemente arranhada nas bordas, com guardanapo de papel dobrado embaixo do garfo. A primeira garfada foi involuntária. O estômago comandou antes que a cabeça pudesse criar qualquer cerimônia em torno do ato. E então ele parou por um momento. "Isso é..." ele começou. "Molho pardo de verdade." Conceição completou com o tom de quem entende do assunto. "Igual o que sua avó fazia." Marina, que havia voltado para o balcão, mas não havia ido para a cozinha, ouviu isso e sentiu um calor discreto no peito. Era o tipo de comentário que não precisava de resposta, mas que ela guardaria. Sendeiro comeu. Conceição comeu. Por um tempo não conversaram, e esse silêncio era completamente diferente do silêncio das ligações telefônicas. Era o silêncio de duas pessoas dividindo o mesmo espaço físico depois de muito tempo. Redescobrir que ainda sabem como respirar no mesmo ritmo. Isabela, que havia voltado para sua mesa de costume, ficou espiando de longe com a discrição que tinha aprendido que era socialmente adequada, olhar rápido, desviar, olhar de novo. Foi Conceição quem quebrou o silêncio primeiro. "Como está a sua vida, meu filho?" A pergunta era simples, mas o peso dela era enorme. Não era uma pergunta sobre negócios ou faturamento. Era uma pergunta de uma mãe que havia ficado de fora da vida do filho por tempo demais e estava tentando entrar pela porta dos fundos, com cuidado, sem fazer barulho. Sendeiro deixou o garfo descansar na borda do prato. "Está corrida", ele disse. E então, como se a palavra não fosse suficiente e ele soubesse disso, "está solitária." Conceição o olhou. "Você ainda está com a Renata?" Uma pausa. "Não. Faz 2 anos. Você não me contou." Não queria preocupar. Conceição assentiu devagar, com aquele movimento de cabeça que não significa concordância, mas sim, "Eu entendo mais do que você está dizendo." Ela pegou o copo de suco, tomou um gole e depois disse com a mesma voz calma de sempre:
Você sabe que me preocupo mais quando não sei, né? Sendeiro não respondeu. Mas ele não precisava. Ele sabia. Havia sempre sabido. Faz quanto tempo que você não dorme direito? Ela perguntou. Ele olhou para ela. Como você sabe? Porque eu sou sua mãe. Como se isso fosse explicação suficiente. E era. Sendeiro abriu a boca para dizer alguma coisa. Alguma resposta pronta. Alguma versão polida da realidade que ele havia aprendido a usar com todo mundo. E então, fechou a boca. Olhou para até a mesa. Para o prato quase vazio. Para as mãos da mãe que descansavam sobre a fórmica com aquela paciência infinita que ela sempre havia tido. Faz tempo? Ele admitiu finalmente. Bastante tempo. Marina ficou no balcão fingindo organizar copos que já estavam organizados. Não queria intrometer, mas também não queria ir para a cozinha e deixar o restaurante sem presença. Era aquele equilíbrio delicado de saber quando a sua existência no ambiente é necessária como pano de fundo, mas não como personagem. Isabela, porém, não tinha esse tipo de filtro social ainda completamente desenvolvido. Depois de alguns minutos de sua vigilância discreta, ela levantou, pegou o caderno de desenhos e caminhou até a mesa dos dois com passos deliberados. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, olhando diretamente para Sendeiro. Marina fechou os olhos por meio segundo. Isabela, pode? Sendeiro disse. E havia algo no tom dele. Uma abertura genuína, talvez nascida do abalo emocional do encontro com a mãe, que havia baixado todas as suas defesas habituais. Isabela considerou a pergunta por um momento, como se quisesse ter certeza de que estava fazendo a certa. Por que você demorou tanto para vir ver ela? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela tarde. Marina deu um passo em direção à filha. Isabela, isso não é... Não, Sendeiro disse levantando levemente a mão. É uma boa pergunta. Ele olhou para a filha menina. Isabela o encarou de volta sem piscar, com aquela coragem específica das crianças que ainda não aprenderam que certas verdades são socialmente inconvenientes. Eu fui ficando ocupado, Sendeiro disse. E ocupado foi ficando um hábito. E hábito foi ficando uma desculpa. Ele fez uma pausa. Isso faz sentido para você? Isabela pensou. Faz sentido, mas não é uma boa razão. Conceição, ao lado do filho, fez aquela coisa que mães fazem. Ela pressionou os lábios juntos para esconder um sorriso. Não é. Sendeiro concordou. Você tem razão. Isabela pareceu satisfeita com a resposta. Abriu o caderno de desenhos na página onde havia feito o desenho que havia mostrado para Conceição mais cedo. A mulher e a criança de mãos dadas. E colocou na frente de Sendeiro. Eu fiz isso para a sua mãe, ela disse. Mas acho que agora você pode ficar com ele, porque você precisa lembrar de não demorar tanto da próxima vez. Sendeiro olhou para o desenho. 2 traços simples de giz de cera azul e verde. Linhas tortas com a honestidade característica dos desenhos infantis. Mãos grandes e desproporcionais conectadas por um traço firme. Ele dobrou o papel com um cuidado que era completamente desproporcional à fragilidade do objeto e colocou no bolso interno do paletó. Obrigado, ele disse. E a palavra saiu com um peso que Isabela provavelmente não dimensionou completamente, mas que Marina, do balcão, sentiu inteiro. Quando o relógio do restaurante marcou 4:30, o celular de Sendeiro vibrou pela 5ª vez consecutiva. Ele havia ignorado as 4 primeiras. Na 5ª, ele olhou para a tela, viu o nome do assistente e fez algo que raramente fazia durante o horário comercial. Desligou a tela e colocou o telefone de volta no bolso. Você não precisa atender? Conceição perguntou. Não precisa. Ela o olhou por um momento. Isso é novo. Estou tentando algumas coisas novas. Conceição não disse nada, mas a expressão dela mudou levemente. Não muito, apenas o suficiente para quem a conhecia bem perceber. Era a expressão de alguém que está recebendo uma notícia boa, mas ainda não sabe se acredita completamente nela. Onde você está hospedada? Sendeiro perguntou. Num hotelzinho aqui perto. É pequeno, mas é limpo. Mãe! O tom dele carregava a continuação da frase sem que ela precisasse ser dita. Não vou ficar na sua casa te incomodando.
Você não ia me incomodar. Sendeiro. Mãe. Mais firme desta vez. Não autoritário. Firme da forma como se fala com alguém que você respeita, mas precisa que ouça. Você veio até aqui sozinha. Ficou dias tentando me encontrar. Estava num restaurante que não conhecia comendo porque uma moça gentil pagou seu prato. Ele fez uma pausa. Você vai ficar na minha casa. Isso não é negociável. Conceição abriu a boca. Não é negociável. Ele repetiu, mais suave desta vez. E Conceição fechou a boca. Não porque havia sido derrotada, mas porque havia uma coisa específica no tom do filho, naquele momento, que ela não ouvia fazia muito, muito tempo. Era o tom de alguém que está presente de verdade. Não presente no sentido de estar fisicamente no mesmo espaço. Presente no sentido de estar ali, inteiro, com atenção completa, sem metade da cabeça em outro lugar. Ela assentiu. Sendeiro se levantou e foi até o balcão. Marina estava limpando o bocal de uma garrafa de azeite com um pano de prato e levantou os olhos quando ele se aproximou. Eu quero agradecer, ele disse. Já disse que não precisa. Eu sei que você disse. Ele colocou as duas mãos no balcão e a olhou diretamente. Mas eu preciso. Não pelo prato, pelo modo como você tratou ela. Uma pausa. Pelo modo como sua filha tratou ela. Marina não respondeu imediatamente. Havia aprendido, ao longo dos anos, a desconfiar de generosidade que vinha acompanhada de poder. Não por amargura, mas por experiência. Homens com cartão preto e terno escuro não entravam no sabor caseiro para agradecer sem querer algo em troca, na sua experiência limitada com esse tipo de pessoa. Mas havia algo no rosto de Sendeiro naquele momento. Uma abertura, uma vulnerabilidade que parecia genuína demais para ser calculada, que fez o instinto de defesa dela recuar um pouco. Sua mãe é uma senhora muito especial. Marina disse finalmente. Dá para perceber em 5 minutos. Demorei mais do que deveria para perceber de novo, ele disse. Marina o olhou. Havia uma honestidade naquilo que ela não havia esperado. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Ele esperou. O que você vai fazer agora? Com ela, quero dizer. A pergunta era direta ao ponto de ser quase indelicada. Mas Marina havia passado a vida toda sendo direta porque não tinha tempo nem energia para ser de outra forma. Sendeiro não pareceu ofendido. Pareceu, na verdade, levemente aliviado. Como se a pergunta direta fosse um descanso depois de um dia inteiro de conversas que circulavam em torno do essencial sem nunca tocá-lo. Vou tentar acertar o que errei, ele disse. Isso é vago? É. Uma pausa. Estou descobrindo o que significa na prática. Marina assentiu. Não com aprovação necessariamente, com o reconhecimento de que a resposta era honesta e que honestidade, mesmo quando incompleta, merecia ser reconhecida. Sendeiro voltou para a mesa. Ajudou a mãe a se levantar com aquela atenção cuidadosa que Conceição aceitou sem protestar. O que Marina notou, porque havia aprendido que Conceição não era o tipo de pessoa que aceitava ajuda facilmente. Na porta, Conceição parou e voltou para a mesa. Pegou a bolsa que havia esquecido. E então olhou para a Isabela, que estava de volta ao seu canto com o caderno de desenhos. Obrigada pelo desenho, meu bem, ela disse. Isabela levantou o olhar do caderno. De nada. Você vai vir aqui de novo? Conceição olhou para o filho. Sendeiro olhou para Marina. Marina olhou para a Isabela. Se a sua mãe não se importar, Conceição disse. Minha mãe não se importa com nada que seja bom para as pessoas, Isabela declarou, com a autoridade de quem está citando um fato estabelecido. Marina sentiu o calor subir no rosto e ocupou as mãos arrumando o cardápio no balcão desnecessariamente. O carro de Sendeiro, um sedã preto discreto, mas obviamente caro, estava estacionado na frente do restaurante. O motorista, ao ver o patrão sair acompanhado de uma senhora idosa, abriu a porta de trás sem pestanejar. Conceição parou na calçada e olhou para o carro. Depois olhou para o filho. Você sempre andou de carro assim? Faz uns anos? Ela assentiu, com aquela expressão de quem está processando uma realidade que conhece de forma abstrata, mas que nunca havia visto de perto. Seu avô dizia que carro é o que mostra o tamanho das dívidas de um homem.
Sendeiro abriu um sorriso. O carro é meu, mãe. Pior ainda, ela disse. Mas havia humor nos olhos dela. Ele a ajudou a entrar. Deu a volta, entrou pelo outro lado. O motorista olhou pelo retrovisor esperando instrução. Para o hotel dela primeiro, Sendeiro disse. Ela vai pegar as coisas. Enquanto o carro deslizava pelo tráfego da tarde, Conceição ficou olhando pela janela. A cidade passava, os prédios, os outdoors, o fluxo de gente nas calçadas, todo aquele movimento perpétuo que ela nunca havia se acostumado, porque a cidade dela era pequena e quieta, e o barulho aqui parecia nunca parar. Estava com saudade de você, ela disse sem tirar os olhos da janela. Sendeiro ficou olhando para o perfil dela, para a linha do rosto que havia mudado, mais marcado agora, mais leve em alguns lugares, como acontece quando a gordura da juventude vai embora, e o que fica são os ossos e a história. Eu também, mãe, ele disse. E então? Porque havia coisas que precisavam ser ditas de frente e não de lado. Me desculpa pela demora. Conceição virou o rosto para ele. Ficou em silêncio por um momento. Você está aqui agora, ela disse finalmente. Não era absolvição completa. Ela não era o tipo de pessoa que fingia que anos de ausência podiam ser apagados com uma frase. Mas era algo real. O reconhecimento de que o presente existe e que o presente pode ser escolhido mesmo quando o passado foi desperdiçado. Sendeiro colocou a mão sobre a da mãe. Ela não tirou. A casa de Sendeiro ficava num condomínio fechado em um dos bairros mais valorizados da cidade. O motorista parou diante de um portão eletrônico que se abriu silenciosamente e o carro deslizou por uma rua interna sombreada por árvores adultas até parar diante de uma casa que Conceição ficou olhando por um longo tempo antes de sair do carro. Era grande. Não era ostentosa da forma vulgar que às vezes aparecia nas revistas. Não tinha fonte na entrada, nem colunatas douradas. Mas era grande do jeito silencioso das casas que custam muito. Tudo simples, tudo de qualidade, tudo com aquela leveza de espaço que só o dinheiro de verdade consegue comprar. O jardim estava bem cuidado. Uma árvore de jabuticabeira no canto, carregada. Conceição a viu e ficou olhando. Eu plantei ela, Sendeiro disse, acompanhando o olhar dela. Quando me mudei para cá. Jabuticabeira demora anos para dar fruto. Eu sei. Uma pausa. Demorou, mas deu. Conceição foi até a árvore. Tocou no tronco com a palma da mão, como quem cumprimenta alguém. Depois olhou para o filho. Você sempre gostou de jabuticaba. Aprendi com você. Ela ficou mais um momento com a mão no tronco. Então virou e foi em direção à porta da casa. A funcionária que abriu a porta se chamava Cleusa. Tinha 50 e poucos anos. Havia trabalhado na casa nos últimos 3 anos. E era eficiente com a contenção discreta de quem foi treinado a fazer tudo sem aparecer. Ela cumprimentou a patroa com um boa tarde e um olhar levemente curioso que ela domou rapidamente. Cleusa? Sendeiro disse. Essa é minha mãe. Dona Conceição vai ficar conosco. Pode preparar o quarto da ala leste? Claro, doutor Sendeiro. Conceição ficou parada no hall de entrada, olhando ao redor. O piso era de porcelanato cinza claro. As paredes eram brancas, com quadros abstratos que provavelmente custavam mais do que a soma de tudo que ela havia ganho na vida inteira. Os móveis eram da tonalidade da madeira clara, simples e caros, com aquela elegância sem esforço que Conceição reconhecia como o oposto exato da casa onde ela havia criado os filhos. Mas havia algo que ela não havia esperado. Havia uma fotografia. Pequena, numa moldura simples, sobre uma mesa ao lado do corredor, quase como se estivesse colocada ali por alguém que queria ter perto, mas não queria chamar atenção para. Uma fotografia desbotada de um domingo de Natal. Uma mulher jovem, 2 filhos pequenos, uma câmera descartável de professora. Conceição se aproximou devagar. Ficou olhando para a fotografia por um longo tempo. Quando ela se virou, os olhos estavam marejados outra vez. Sendeiro estava de pé a alguns metros, com as mãos nos bolsos, com aquela postura de quem tentou durante a vida toda aprender a ocupar espaço com autoridade e ainda guarda, em algum lugar no fundo, o menino que não sabia se tinha direito de estar onde estava. Você guardou.
ela disse. Sempre guardei. Conceição olhou de novo para a fotografia. Para a mulher jovem que ela havia sido. Aquela jovem de 20 e poucos anos com 2 filhos, lavando roupa alheia, dormindo pouco, sonhando muito. Convencida de que o suficiente era suficiente, desde que os filhos tivessem mais. Sua irmã sabe que você está aqui? Vou ligar para ela hoje. Ligue agora. A voz de mãe, não a voz da senhora fragilizada de antes, mas a voz original. A voz que mandava em 2 filhos e numa casa e na própria vida sem pedir licença para ninguém. Sendeiro tirou o celular do bolso. Discou o número. E Conceição foi sentar no sofá da sala, com a bolsa de couro gasto no colo, como uma rainha que chegou ao seu trono por um caminho mais longo do que o planejado. Mas chegou. Naquela mesma tarde, enquanto o carro de Sendeiro havia desaparecido dobrado na esquina, Marina ficou parada na porta do restaurante por um momento antes de voltar a entrar. Isabela apareceu ao seu lado. Mãe, aquele homem era muito rico, né? Parecia que sim, mas ele ficou com o desenho meu. Ficou? Isabela considerou isso. Acho que ele precisava mais do que eu. Marina olhou para a filha. Sentiu aquela coisa que sentia às vezes, aquela mistura específica de orgulho e algo que não era bem tristeza, mas era da mesma família. O orgulho de ter criado alguém assim. E a consciência, às vezes pesada, de que havia criado alguém assim sozinha, sem rede, sem apoio, sem ninguém dividindo aquela responsabilidade enorme e preciosa. Vamos fechar, ela disse. Isabela foi buscar as mochilas. Marina começou a empilhar as cadeiras. O restaurante quieto no fim do dia tinha uma qualidade diferente do restaurante cheio do almoço. Era o tipo de silêncio que só existe nos lugares que conhecem movimento. O silêncio que guarda a memória do barulho. Marina gostava desse silêncio. Era quando ela conseguia pensar. Ela pensou no homem de terno, na expressão dele quando viu a mãe, na forma como havia dobrado o desenho de Isabela com um cuidado completamente desproporcional. Na resposta que havia dado quando ela perguntou o que ia fazer, estou descobrindo o que significa na prática, que era honesta demais para ser de alguém acostumado a dar respostas calculadas. Ela pensou em Dona Conceição, na forma como a senhora havia tocado na fotografia, no que aquela fotografia dizia sobre o filho, sem que ele tivesse precisado dizer nada. E então parou de pensar, porque havia mesas para limpar e uma filha para fazer jantar e um caixa para fechar, e a vida não esperava que você terminasse de processar as coisas antes de apresentar a próxima tarefa. Mas guardou. 3 dias se passaram. No primeiro dia, Sendeiro havia levado a mãe para um médico, o melhor clínico geral que ele conhecia. Um homem de 60 anos com a paciência e a competência dos que realmente gostam do que fazem. Conceição protestou que estava bem. O médico fez os exames de praxe para alguém da idade dela e disse que estava bem, com ressalva de um início de artrose nos joelhos, que precisava de acompanhamento, e uma pressão levemente elevada, que precisava de medicação regular. Conceição disse que já sabia da pressão. O médico perguntou se estava tomando o remédio. Conceição disse que às vezes esquecia. O médico olhou para Sendeiro. Sendeiro olhou para a mãe. Conceição olhou para o teto com a expressão de quem está prestes a receber uma repreensão que acha completamente desnecessária. No segundo dia, Sendeiro havia cancelado 2 reuniões. Não havia feito isso em anos. A assistente, ao receber a instrução, ficou em silêncio por um momento que era perceptivelmente maior do que o necessário. E então disse: "Claro, doutor Sendeiro", com aquela neutralidade profissional que cobria uma surpresa genuína. Ele e Conceição passaram a manhã sentados na varanda, com café. Conversaram sobre Dalva, que estava bem, cujos filhos estavam crescendo, cujo marido havia finalmente conseguido o emprego que tentava havia 2 anos. Conversaram sobre a cidade pequena, sobre a vizinha Dona Teresa que havia morrido no ano anterior e que havia sido uma das melhores pessoas que Conceição havia conhecido. Conversaram sobre a jabuticabeira e sobre o pai que havia ido embora, sobre o qual os 2 tinham opiniões diferentes, mas que conseguiram trocar sem que nenhum dos 2 precisasse vencer. E no terceiro dia, Sendeiro fez algo que não havia planejado. Acordou cedo,
Saiu sem dizer para onde ia e foi até o bairro do Sabor Caseiro. Marina estava abrindo o restaurante quando o carro preto parou na frente. Ela reconheceu o carro antes de reconhecer o homem que saiu dele. Havia ficado com aquela imagem na cabeça, provavelmente mais do que deveria. Sendero se aproximou com as mãos nos bolsos, uma postura levemente menos formal do que a do primeiro dia, como se ele houvesse trocado o personagem do empresário por algo um pouco mais próximo de como ele realmente era quando não estava sendo observado. "Bom dia", ele disse. "Bom dia." Marina estava com as chaves na mão, ainda no processo de abrir o segundo cadeado da grade. "Ainda não estamos abertos." "Eu sei, não vim comer." Ela o olhou. "Vim agradecer direito", ele disse. "Na outra vez você não deixou." "Ainda não precisa." Marina. Era a primeira vez que ele usava o nome dela, e ela percebeu isso. Percebeu, e ficou momentaneamente sem saber o que fazer com a percepção. "Minha mãe ficou me falando de você e da Isabela os 3 dias inteiros. Sobre o prato, sobre o desenho, sobre o jeito que vocês a trataram." Uma pausa. Ela nunca fala muito sobre nada. Quando ela fala muito de alguém, esse alguém importa. Marina terminou de abrir a grade. Ficou segurando as chaves, olhando para elas por um momento. "Como ela está?" ela perguntou. "Melhor do que eu mereço que esteja", ele disse com uma honestidade que parecia custar alguma coisa. Marina abriu a porta do restaurante. Ficou parada na entrada. "Quer um café?" Eles tomaram café numa das mesas de fórmica, com o restaurante ainda fechado ao público. A luz da manhã entrando pela janela lateral, com aquela qualidade dourada e levemente poeirenta da cidade, antes do barulho começar de verdade. Sendero segurou a xícara com as 2 mãos, um gesto que Marina reconhecia como involuntário, o gesto de alguém que está com frio por dentro, independente da temperatura do ambiente. "Você abriu esse lugar sozinha?" ele perguntou. "Sozinha." "Quanto tempo faz?" 3 anos em julho. Ele olhou ao redor. As mesas simples, o cardápio na lousa, o balcão limpo. "Está dando certo?" "Está pagando as contas." Uma pausa deliberada. "Com alguma sobra. É mais do que muita gente consegue." "É." Ela o olhou. "Você não veio aqui para falar sobre o restaurante." Sendero colocou a xícara na mesa. "Não." "Então fala o que veio falar." Ele ficou em silêncio por um momento. Havia algo que ele estava tentando formular com precisão, e Marina esperou. Ela tinha a paciência das pessoas que aprenderam que o silêncio não precisa ser preenchido. "Minha mãe quer voltar na semana que vem", ele disse, "para tomar café aqui de manhã com a Isabela." Uma pausa. Ela pediu se você permitia. Marina ficou em silêncio por um momento. Ela não precisa pedir permissão. "Eu sei, mas ela é assim." Um sorriso levemente triste. Sempre foi educada demais para o mundo em que viveu. Marina assentiu. "Pode vir quando quiser." "Obrigado." Ele pegou a xícara de novo. Tomou o último gole de café. "Tem mais uma coisa." Ela esperou. "Eu quero fazer alguma coisa pelo restaurante. Não como pagamento. Já entendi que você não aceita isso. Mas como... não sei. Como gesto. Algo que ajude." Marina ficou quieta por um tempo que foi suficientemente longo para que Sendero percebesse que ela estava realmente considerando, não apenas sendo educada. "O que você tem em mente?" ela disse finalmente. "O que você precisar." E então, como se antecipasse a objeção. "Não precisa ser grande, pode ser pequeno, mas deixa eu fazer alguma coisa." Marina olhou para ele. Havia um teste naquele olhar. Não um teste hostil, mas o tipo de avaliação que alguém faz quando está tentando decidir se confia o suficiente para ser vulnerável. "Tem uma câmara fria que está dando problema faz 3 meses, ela disse finalmente. "O técnico cobra um preço que ainda não consegui juntar. Perco comida por causa disso. Eu mando alguém amanhã." "Não precisa ser amanhã." "Amanhã", ele disse. Não com arrogância, com a objetividade de quem está acostumado a resolver coisas, e encontra nisso uma satisfação simples. Marina olhou para a xícara vazia na frente dele, para as mãos largas ainda envolvendo o porcelana. "Tá bom", ela disse. "Amanhã?" A câmara fria foi consertada na manhã seguinte por um técnico jovem e eficiente que chegou às 8 em ponto, trabalhou por 2 horas e saiu sem cobrar nada.
Disse apenas que estava resolvido pela empresa. Marina ficou olhando para a câmara funcionando com aquele zumbido regular e correto que ela havia deixado de ouvir fazia meses e sentiu um alívio que era desproporcional para uma peça de equipamento, mas que não era sobre a câmara de verdade. Era sobre carregar menos. Dona Conceição voltou na quinta-feira de manhã. Sendeiro a trouxe e ficou esperando no carro. Marina entendeu isso como um gesto intencional, uma forma de dar espaço para as duas sem a presença dele alterar a dinâmica. Conceição chegou com uma lata de bolo de fubá que havia feito na cozinha da casa do filho. Fiz de madrugada porque não conseguia dormir, ela disse, colocando a lata na mesa. Sempre cozi quando não consigo dormir. O sendeiro achou estranho encontrar bolo às 4 da manhã, mas comeu 2 pedaços. Isabela, que estava tomando café com leite antes da escola, viu a lata com olhos que ficaram imediatamente maiores. Pode? Ela perguntou olhando para a mãe. Uma fatia antes da escola. Conceição cortou a fatia com a generosidade característica de quem aprendeu a cozinhar para crianças com fome. Isabela mordeu e ficou com aquela expressão de quem está tendo uma revelação culinária. É o melhor bolo que eu já comi na minha vida, ela declarou, com a seriedade dos julgamentos absolutos que só a infância permite. Conceição riu. Uma risada real, aberta, que Marina não havia ouvido ainda. Era uma risada boa. Elas ficaram na mesa por quase 1 hora. Conceição tomou café, comeu uma fatia do próprio bolo e contou para Isabela sobre a cidade pequena onde havia crescido, sobre o rio que havia no fim da rua, sobre os pés de manga que eram de todo mundo, porque ninguém havia nunca oficializado a propriedade, sobre as festas juninas onde ela havia conhecido o marido que foi embora e que ela havia perdoado há muito tempo, não por ele, mas por ela mesma, porque carregar raiva cansa demais. Isabela ouvia com atenção total, fazendo perguntas que às vezes eram precisas demais para a idade e às vezes eram completamente tangenciais e maravilhosas. O rio tinha peixe? Que tipo de peixe? O peixe sabia que era de vocês? Marina ficou no balcão, entrando e saindo da cozinha, preparando o mise en place para o almoço, ouvindo de longe aquela conversa com uma qualidade de atenção que ela tentava disfarçar de si mesma. Quando Conceição foi embora, o carro preto reapareceu pontualmente. Ela segurou as mãos de Marina na despedida. Você criou uma filha extraordinária, ela disse. Marina sentiu a garganta apertar levemente. Ela me criou também, disse. Conceição sorriu com aquele sorriso que chegava aos olhos. As melhores crianças fazem isso. Foi na semana seguinte que as coisas começaram a mudar de uma forma que Marina não havia previsto. Sendeiro voltou ao restaurante numa quarta-feira, sozinho desta vez, no horário do almoço. Não havia ligado antes, não havia mandado mensagem. Simplesmente apareceu, pediu o prato do dia, feijoada leve que Marina fazia às quartas, e comeu com a concentração de alguém que está prestando atenção de verdade no que está comendo. Está bom? Ele disse quando Marina passou pela mesa. Feijoada de quarta é sagrada aqui. De onde vem a receita? Da minha avó. Uma pausa. Que aprendeu com a mãe dela. Então é uma receita com 3 gerações de erro e acerto. Ele ficou olhando para o prato por um momento. Minha mãe tem uma receita assim. Frango com quiabo. Dizia que quem conseguisse copiar era porque a receita tinha ensinado de verdade, não porque tinha seguido as instruções. Marina se apoiou levemente no balcão. Sua mãe é sábia. É a pessoa mais sábia que eu conheço. Uma pausa. Levou um tempo demais para eu me lembrar disso. Ele voltou na sexta. E na quarta seguinte. E depois das quartas virou terças também. Sempre no horário do almoço. Sempre pedindo o prato do dia. Sempre ficando um pouco mais do que o necessário para comer. Marina não disse nada sobre o padrão. Mas notou. Isabela também notou. Com aquela perspicácia discreta que era a marca registrada dela. O homem do terno vem aqui muito agora. Ela comentou numa tarde, enquanto fazia dever de casa. Vem, Marina disse, sem inflexão. Acho que ele gosta da comida. Provavelmente. Isabela levantou-as do olhar do caderno. Ou de você.
Marina virou para a filha com um olhar que era simultaneamente um aviso e uma tentativa de esconder o fato de que tinha sentido o rosto esquentar. Dever de casa, ela disse. Isabela abaixou a cabeça para o caderno com uma expressão que era, tecnicamente, obediente. Na terceira semana, Sendeiro chegou um pouco antes do horário do almoço e encontrou Marina na calçada, com uma expressão que ele reconheceu imediatamente como a expressão de alguém que acabou de receber uma notícia ruim e ainda está no processo de absorver. O que foi? Ele perguntou antes mesmo de dizer bom dia. Marina levantou o olhar. Havia um papel na mão, uma carta pelo formato. O dono do imóvel quer aumentar o aluguel, ela disse, em 40%. Sendeiro ficou quieto por um momento. Renovação do contrato é em 2 meses, Marina continuou. Ele sabe que eu investi no ponto, sabe que mudar seria difícil. Ela dobrou o papel com movimentos precisos demais. Movimentos de quem está tentando conter alguma coisa. É o tipo de coisa que acontece quando você constrói algo, e não é você quem é dono do chão onde construiu. Havia raiva naquilo. Não a raiva explosiva, a raiva contida, a raiva de quem aprendeu que explodiu não resolve e então aprendeu a transformar raiva em planejamento. Mas era raiva mesmo assim. Sendeiro ficou olhando para ela, para o papel dobrado na mão, para a linha firme dos ombros dela que estava segurando o peso daquilo sem deixar que o peso ganhasse. Você já pensou em ter o seu próprio espaço? Ele disse. Marina o olhou. Todo dia. Quanto custaria? Mais do que tenho. Ele ficou em silêncio por um momento. Havia uma oferta tomando forma. Ele podia senti-la. E podia sentir também todos os motivos pelos quais ela seria recusada se ele a fizesse do jeito errado. Tem um imóvel, ele disse devagar. 2 ruas acima. Ficou vazio faz 6 meses. O dono é um parceiro de negócio meu. Não é amigo, é parceiro. Então posso falar com ele sem que isso seja a favor. Uma pausa cuidadosa. O ponto é melhor que esse. O espaço é maior. E o dono quer vender, não alugar. Marina ficou olhando para ele. Não estou oferecendo dinheiro, ele disse antecipando. Estou oferecendo uma apresentação, uma conversa. O que você faz com isso é inteiramente seu. O silêncio que se seguiu foi longo. Marina olhou para a carta dobrada na mão. Para a fachada do restaurante atrás dela, a placa simples, a grade que ela abria todo dia às 7 e fechava todo dia às 3. O lugar que havia construído do zero com as mãos e com as escolhas. Uma conversa não compromete nada? Ela disse. Nada! Ela ficou mais um momento em silêncio. Então guardou o papel no bolso do avental. Tá bom? Ela disse. Uma conversa. A conversa aconteceu numa quinta-feira de manhã, antes do restaurante abrir. O parceiro de Sendeiro se chamava Maurício Falcão. Um homem de 50 e tantos anos, baixo, com o tipo de energia acelerada de quem nunca aprendeu a desligar completamente. Ele chegou 10 minutos adiantado, o que Marina interpretou como um bom sinal, e entrou no sabor caseiro, olhando ao redor com aquela avaliação rápida e calculista de quem passou a vida toda vendo espaços como números. Sendeiro havia chegado junto, mas ficou de pé perto do balcão, presente sem dominar, o que Marina notou e guardou. Maurício sentou. Marina sentou do outro lado. Isabela estava na escola, o que era bom, porque Marina precisava da sua concentração inteira, e a filha tinha o dom de capturar a atenção involuntária. Sendeiro me disse que você tem interesse no imóvel da Rua das Acácias. Maurício começou. Ele me disse que você quer vender. Marina respondeu. Tenho interesse em saber os termos. Maurício abriu um sorriso que reconhecia a distinção. Direto ao ponto. Ótimo. Ele tirou o celular, abriu algumas fotos. 120 metros quadrados. Térreo com mezanino, área de cozinha já montada. O inquilino anterior era restaurante também. Saiu porque abriu espaço maior no outro lado da cidade, não porque o ponto é ruim. Virou o celular para ela. Ponto é excelente. Movimento da manhã ao fim da tarde. Marina olhou para as fotos. Eram boas. O espaço era o dobro do que ela tinha agora, com janelas grandes, cozinha profissional, mezanino que poderia virar área reservada para almoços corporativos. Valor? Ela disse. Maurício falou um número.
Marina ficou quieta por um momento. Era um número grande. Honesto para o imóvel, mas grande. O tipo de número que ela poderia alcançar talvez em alguns anos, com o restaurante crescendo e com sorte. Mas não agora. Não em 2 meses. Financiamento? Ela disse. Aceito entrada de 30% e o restante em 60 meses com correção pelo IPCA. Pausa. Para você, por indicação do Sendero, posso negociar a entrada para 25. Marina fez as contas na cabeça. O que ela tinha na reserva, o que o restaurante rendia líquido por mês, o quanto de sobra haveria para a parcela depois das despesas operacionais. Era apertado. Muito apertado. Ela estava prestes a dizer isso quando o Sendero falou pela primeira vez desde o início da reunião. Maurício, você toparia uma proposta diferente? Os dois o olharam. Marina assume o imóvel com entrada de 15%, ele disse. Eu garanto os primeiros 12 meses de parcela como fiador. Uma pausa. E retiro a fiança no 13º mês, quando o SASIC do negócio já vai ter estabilizado no espaço novo. Maurício o olhou por um momento. Você está entrando como fiador de restaurante popular? Estou entrando como fiador de um negócio sólido que precisa de espaço para crescer. Uma pausa. E de uma empresária que não deve 1 centavo para ninguém e que constrói as coisas direito. Marina ficou completamente imóvel. Maurício ficou em silêncio por um momento, claramente recalculando. Com o Sendero como fiador, o risco desaparecia inteiramente para ele. Era uma proposta que fazia sentido financeiramente, independentemente de qualquer outra consideração. Posso fechar nisso, ele disse. Marina levantou a mão. Espera, ela disse. Os 2 homens a olharam. Ela olhou para Sendero. Havia uma expressão no rosto dela que não era gratidão. Ou não era só gratidão. Era algo mais complexo, a expressão de alguém que está recebendo algo que precisa, e que ao mesmo tempo precisa entender completamente o que está recebendo antes de aceitar. Eu preciso falar com você, ela disse para Sendero. A sós. Maurício levantou dos 2 mãos com aquele gesto universal de sem problema e foi até o balcão fingir examinar o cardápio da lousa com o mesmo interesse falso que Sendero havia usado nos copos 3 semanas antes. Marina se virou para Sendero. Por que você está fazendo isso? A pergunta era direta. Sem hostilidade, sem acusação, mas direta da forma que as perguntas importantes precisam ser. Sendero ficou em silêncio por um momento. E então, porque havia aprendido nas últimas semanas que respostas calculadas não funcionavam com Marina, da forma que funcionavam com todo mundo. Porque você é boa no que faz e merece ter espaço para ser mais boa ainda. Uma pausa. E porque minha mãe me disse que você é o tipo de pessoa que aparece poucas vezes na vida e que quando aparece você não faz nada e depois se arrepende. Marina ficou olhando para ele. Sua mãe disse isso? Palavra por palavra. Ontem à noite, enquanto ela fazia bolo de madrugada de novo. Marina ficou em silêncio. Olhou para a mesa, para as mãos dela sobre a fórmica, para o papel do aumento de aluguel que ainda estava no bolso do avental, dobrado em 4. Se eu aceitar a fiança, ela disse devagar, e alguma coisa der errado, e pode dar, negócio tem risco. Eu sei o que é fiança, Marina. Eu preciso que você saiba que não vou aceitar ser tratada como devedora. Se der errado, a gente resolve como adultos, olho no olho sem que ninguém se sinta humilhado. Sendero a olhou. Topa. E se der certo, e eu vou fazer dar certo. A fiança some no 13º mês, como você disse, e a gente não fica com obrigação um com o outro que não seja escolhida. Topa. Ela ficou mais um momento em silêncio. Então se levantou, foi até o balcão e disse para Maurício. Pode voltar. Vamos fechar. Conceição soube da história naquela mesma noite, pelo filho que chegou para o jantar com aquela leveza específica de quem passou o dia fazendo algo que valeu a pena. Ela ouviu tudo sem interromper. Sentada na cadeira da varanda, com a xícara de chá nas mãos, olhando para o jardim onde a jabuticabeira estava com os galhos cheios do escuro da noite. Quando o Sendero terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Você fez isso porque eu disse aquilo ontem? Ela perguntou. Eu fiz isso porque era certo fazer, ele disse. O que você disse me deu coragem para fazer o que eu já sabia que queria fazer.
Conceição tomou um gole de chá. Tem diferença, ela disse. Tem. Ela ficou olhando para o jardim por mais um momento. Essa moça é boa pessoa, Sendeiro. Eu sei. E você está passando tempo demais naquele restaurante para ser só sobre comida. Sendeiro abriu a boca, fechou. Conceição virou o rosto para ele com aquele sorriso que ele havia conhecido antes de conhecer qualquer outra coisa no mundo. Não precisa me explicar nada, ela disse. Só não demore tanto quanto demorou para me visitar. Sendeiro ficou olhando para a mãe por um momento. Depois riu. Aquela risada real. A que aparecera no restaurante naquele primeiro dia e que havia voltado a aparecer nas últimas semanas com uma frequência que ele mesmo havia notado. Mãe, obrigado por ter vindo me buscar. Conceição colocou a xícara na mesa entre as duas cadeiras. Estendeu a mão. Sendeiro assegurou. Sempre vou, ela disse. Simplesmente, como fato. E ficaram assim os dois na varanda, com o barulho distante da cidade e o silêncio próximo do jardim e a jabuticabeira no canto carregando os frutos que havia demorado anos para dar. Os 2 meses seguintes foram os mais movimentados da vida de Marina desde a abertura do Sabor Caseiro. A mudança para o novo espaço foi um processo que ela havia subestimado em termos de energia e superestimado em termos de custo. Maurício havia sido honesto sobre o imóvel, e o espaço era, de fato, exatamente o que as fotos mostravam. A cozinha profissional anterior havia deixado instalações que precisavam apenas de atualização, não de substituição. O mezanino havia sido pintado por um pintor que Cleusa havia indicado. O marido de uma prima, um senhor de mãos firmes e preço honesto, que havia feito o trabalho em 3 dias com a mesma precisão silenciosa de quem não precisa ser elogiado para saber que está fazendo bem. Isabela havia acompanhado cada etapa com um envolvimento que Marina tentou limitar, mas desistiu após a 2ª semana, porque a filha havia se tornado genuinamente útil, não no sentido de que crianças são úteis quando querem ajudar, mas no sentido literal. Ela organizava, etiquetava, lembrava onde tinham colocado o quê, e tinha a habilidade específica de encontrar coisas perdidas que Marina havia começado a usar como ferramenta de trabalho. Onde estão as chaves do almoxarifado? No bolso do avental azul que você deixou na cadeira. Como você sabe? Eu vi você colocar. Dona Conceição aparecia às quintas de manhã, invariavelmente, com algo feito em casa. Bolo, pão de queijo, biscoito de polvilho. Ela e Isabela tinham desenvolvido aquilo que Marina só conseguia descrever como uma cumplicidade de gerações. A sabedoria antiga que encontra a curiosidade nova e as duas se reconhecem. Sendeiro vinha com a mãe nas quintas e voltava sozinho nas terças e quintas seguintes para o almoço. Havia parado de usar o paletó nas visitas ao restaurante. Aparecia de camisa, às vezes com as mangas dobradas até o meio do antebraço, com aquela descontração que parecia ao mesmo tempo natural e cuidadosamente conquistada. A descontração de alguém que havia passado anos tenso e estava aprendendo de novo o que é soltar. Eles conversavam, no início, sobre o restaurante, a reforma, os equipamentos, o cardápio que Marina estava pensando em expandir. Depois, sobre outras coisas, sobre a cidade pequena que os dois tinham em comum. Não a mesma, mas parecida o suficiente para que certas referências precisassem de menos explicação. Sobre os filhos que eles eram. Sobre o tipo de adultos que tinham se tornado e o tipo que ainda estavam tentando ser. Marina descobriu que Sendeiro lia muito, variado, com aquela voracidade de quem aprendeu a ler tarde e nunca mais parou. Ela descobriu que ele tinha um medo de altura que havia convivido a vida toda e que era, estranhamente, a única coisa sobre a qual ele não tentava demonstrar controle. Descobriu que ele cozinhava mal, catastroficamente mal, da forma específica de quem tem certeza que está seguindo as instruções e não entende por que o resultado é invariavelmente errado. Sendeiro descobriu que Marina dormia pouco. Não por ansiedade, mas por escolha, porque as madrugadas eram o único momento em que a casa ficava quieta o suficiente para ela pensar com clareza. Descobriu que ela havia lido o Dom Casmurro 3 vezes, cada vez com uma opinião diferente sobre a Capitu.
Descobriu que ela tinha o hábito de nomear problemas em voz alta quando estava sozinha, como se dar nome ao problema o tornasse menos intimidador. Tá bom, câmara fria, hoje você vai ser resolvida. Um hábito que Isabela havia herdado completamente e que Marina fingia não ter percebido. A inauguração do novo sabor caseiro aconteceu numa sexta-feira de outubro, com um sol generoso e a calçada enfeitada com vasos de plantas que Isabela havia escolhido com a seriedade de um arquiteto paisagístico de 6 anos. Marina havia feito um cardápio especial para o dia. Pratos que contavam a história do restaurante, cada um com uma origem que ela escreveu num quadro pequeno ao lado da lousa principal. O frango ao molho pardo que havia dado origem a tudo. A feijoada leve das quartas. O caldo de feijão que ela servia nos dias frios e que havia conquistado 3 clientes fixos que tinham confessado nunca ter gostado de caldo de feijão antes. Os clientes antigos vieram, os fiéis das mesas de fórmica, as pessoas que haviam acompanhado o sabor caseiro, desde antes de ele ter nome na placa, os que sabiam o nome de Isabela e perguntavam pela nota da última prova. Vieram também vizinhos do novo bairro, atraídos pelo cheiro, porque o cheiro de comida de verdade atravessa paredes e vence concorrência de delivery sem precisar de algoritmo. Dona Conceição chegou cedo, com um bolo de fubá enorme que havia feito de madrugada. Madrugada de novo? Marina perguntou. O bolo fica melhor quando está frio lá fora. Ela colocou a travessa na bancada da cozinha com a autoridade de quem se sente em casa. E eu dormi bem essa noite. Acordei às 3 porque quis. Sendeiro chegou meia hora depois com Dalva, a irmã que havia viajado especialmente para a inauguração. Uma mulher de riso fácil e olhos idênticos aos da mãe, que cumprimentou Marina com aquele calor imediato de quem já ouviu falar de você mais do que você imagina. Minha mãe não fala de outra coisa. Dalva disse, num à parte enquanto Conceição estava distraída com Isabela do outro lado do salão. Ela é muito gentil. Marina disse. Minha mãe não é gentil por obrigação, Dalva disse. Ela é honesta. Se fala de você é porque você merece. Pausa. E meu irmão também não é diferente. Só que ele demora mais para admitir as coisas. Marina não respondeu a isso, mas sentiu o calor subir no rosto pela segunda vez em 2 meses, o que era para ela uma frequência incomum. À tarde, quando o movimento havia passado do pico e o salão estava num ritmo mais tranquilo, Marina saiu pela porta dos fundos para o pequeno corredor de serviço. Precisava de 5 minutos de ar e de silêncio para si mesma, aquela necessidade específica dos introvertidos que passam o dia inteiro sendo presentes para todo mundo. Ela ficou encostada na parede, com os olhos fechados, ouvindo o barulho abafado do salão através da porta. Ouviu passos. Abriu os olhos. Sendeiro estava parado na entrada do corredor. Desapareceu, ele disse. Precisava de 1 minuto. Ele ficou parado onde estava, respeitando a distância, o que ela notou. Posso? Ela acenou com a cabeça. Ele entrou no corredor e encostou na parede do lado oposto. O corredor era estreito o suficiente para que, mesmo assim, eles estivessem próximos. Ficaram em silêncio por um momento, o tipo de silêncio que havia se tornado familiar nas últimas semanas. O silêncio de 2 pessoas que já não precisam preencher o espaço entre elas com palavras. Você está bem? Ele perguntou. Estou. Uma pausa. Estou muito bem. É isso que é estranho. Ele a olhou. Estou acostumada a estar bem apesar das coisas, ela disse. Bem mesmo quando está difícil. Bem mesmo quando está apertado. Ela ficou olhando para a parede oposta. Hoje está simplesmente bem. Sem apesar de nada. Ela fez uma pausa curta. Não sei muito bem o que fazer com isso. Sendeiro ficou em silêncio por um momento. Eu sei o que é isso, ele disse. Ela o olhou. Eu fiquei tanto tempo ocupado que aprendi a me sentir culpado quando não estava ocupado, ele disse. Como se o bem-estar fosse uma armadilha, um sinal de que eu havia relaxado quando não devia. Uma pausa. Minha mãe me disse que isso é confundir valor com movimento. Marina ficou olhando para ele. Ela disse isso? Numa das madrugadas de bolo. Marina fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu,
Havia uma expressão no rosto dela que era diferente das outras expressões que ele havia aprendido a ler. Mais aberta, menos gerenciada. Sendeiro. Eu preciso te dizer uma coisa que talvez seja inconveniente. Ele esperou. Eu não sou boa em confiar em pessoas. Ela disse isso de frente, sem suavizar. Aprendi que confiar sem evidência é ingenuidade. E eu fui ingênua por muito tempo quando era mais nova. E aprendi a parar. Uma pausa. Mas você me deu evidências, consistentemente ao longo de semanas, sem pedir nada em troca. Ela o olhou. E isso me assusta porque o que me deu medo de confiar em pessoas foi exatamente quando elas eram boas demais sem motivo aparente. Sendeiro ficou em silêncio. Então estou te avisando, ela disse, que eu estou prestando atenção e que se você tiver motivo que eu não esteja vendo, prefiro saber agora. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Havia algo naquela declaração, naquela honestidade crua, naquele aviso que era ao mesmo tempo uma abertura e uma advertência, que era completamente diferente de qualquer conversa que ele havia tido com qualquer pessoa nos últimos anos. Não tenho motivo oculto, ele disse. Tenho um motivo simples que você provavelmente já sabe. Ela esperou. Eu gosto de você, ele disse. De um jeito que não é sobre o restaurante, nem sobre minha mãe, nem sobre a Isabela, embora goste delas também. Uma pausa. E eu sei que isso complica as coisas, porque você acabou de me dizer que desconfia de coisas boas. E eu entendo isso, e não estou pedindo nada agora. Ele ficou olhando para ela. Só estou sendo honesto porque você foi honesta comigo. O corredor ficou quieto. De dentro do salão, através da porta fechada, chegava o som abafado de conversas e talheres, e a voz de Isabela explicando alguma coisa para alguém com a autoridade característica de quem está no próprio território. Marina ficou olhando para Sendeiro por um tempo que foi suficientemente longo para que ele soubesse que ela estava realmente considerando. Não sendo educada, não sendo cautelosa, considerando de verdade. Eu ouvi o que você disse. Ela disse finalmente. Tá bom. E eu não vou fingir que não ouvi. Também não pedi. Ela ficou mais um momento em silêncio. Então se afastou da parede. Vou voltar para o salão, ela disse. Tem inauguração acontecendo. Vai, ele disse. Ela foi, mas na porta parou. Sem se virar completamente, disse. Obrigada pelo que você disse. E por como disse. E entrou. Sendeiro ficou sozinho no corredor por um momento, com as mãos nos bolsos e um sorriso que nenhum dos seus sócios reconheceria, mas que Conceição, se estivesse ali, teria reconhecido imediatamente como o sorriso do menino de 10 anos que havia aprendido a andar de bicicleta no quintal de terra batida e não queria que ninguém visse o quanto estava feliz. Naquela noite, depois que o último cliente foi embora e Isabela havia adormecido num canto do mezanino, numa cadeira que não era exatamente confortável, mas que ela havia declarado a melhor cadeira do restaurante. Marina ficou sozinha no salão novo fazendo o fechamento do caixa. Os números eram bons, melhores do que ela havia projetado para o primeiro dia. Ela fechou o caderno de caixa, apagou a maioria das luzes e ficou sentada numa das mesas com uma xícara de chá que havia feito para si mesma, o mesmo chá que servia para os clientes, num copo de vidro simples. O salão novo tinha uma qualidade diferente no silêncio do que o antigo. Maior, mais alto, com o mezanino lá em cima criando uma segunda camada de espaço. As janelas grandes deixavam entrar a luz da rua. Não muito, o suficiente para criar aquelas sombras suaves que os lugares comerciais têm à noite quando não estão em operação. Aquela luz de entre mundos. Marina olhou para o espaço, para as mesas que ainda não tinham a patina do uso, para o cardápio na lousa que havia escrito com sua letra de sempre, para o quadro pequeno com as histórias dos pratos. Pensou em Dona Conceição chegando 3 meses atrás com uma bolsinha de couro gasto, procurando o filho, comendo um prato que alguém havia pago por gentileza. Pensou em Isabela colocando um desenho de giz de cera na mão de um bilionário. Pensou no corredor de serviço, mais cedo, e numa declaração que havia recebido com mais calma do que ela mesma havia esperado que recebesse. Havia uma coisa que Marina havia aprendido cedo.
aprendido da forma mais difícil, com erro e cicatriz, que era não confundir história com destino, que o passado informava, mas não determinava, que as pessoas que a haviam magoado eram aquelas pessoas em aquelas circunstâncias, e que isso não era uma lei universal sobre o comportamento humano. Ela sabia isso intelectualmente fazia anos, mas havia uma diferença entre saber intelectualmente e sentir corporalmente. E o que ela havia sentido nos últimos meses, lentamente, incrementalmente, com aquela resistência honesta que ela havia sempre mantido, era que a diferença estava diminuindo. Ela tomou o último gole de chá. "Tá bom", ela disse em voz baixa, para o salão vazio, para si mesma, para o hábito que havia herdado da avó e passado para a filha. "Vamos ver o que vem depois." O que veio depois chegou, como as coisas importantes geralmente chegam, não em forma de evento dramático, mas em forma de acúmulo. Dias sobre dias, conversas sobre conversas. A construção lenta e consistente que é o único tipo de construção que dura. Sendero não pressionou. Esse era talvez o detalhe mais significativo. Havia aprendido, ou havia sempre sabido, ou havia aprendido com a mãe, que não havia dito em palavras, mas havia demonstrado com 20 anos de paciência, que as coisas que valem a pena não precisam ser forçadas. Precisam de presença, de consistência, de aparecer quando diz que vai aparecer e não aparecer quando não foi convidado. Ele aparecia nas terças e quintas para o almoço, trazia a mãe às quintas de manhã. Respondia às mensagens de Marina, sobre o restaurante, sobre um fornecedor que havia dado o problema, sobre uma receita que ela estava tentando acertar, com atenção genuína e sem fazer da atenção uma moeda de troca. E em dezembro, num sábado de tarde que não havia sido planejado como nada especial, as 3 gerações se encontraram na cozinha do restaurante. Conceição havia pedido para ensinar a Isabela como se fazia o frango com quiabo. A receita que era de 3 gerações antes dela e que ela havia prometido que não deixaria morrer com ela. Marina ficou na entrada da cozinha, observando. Conceição estava de avental, o avental branco do restaurante que ela havia pedido emprestado sem cerimônia, como quem se sente em casa o suficiente para pedir as coisas diretamente. Isabela estava ao lado dela num banquinho, com os braços cobertos de farinha porque havia tentado ajudar no processo de empanar, sem entender completamente o conceito. "O segredo do quiabo", Conceição dizia, com a voz pausada e precisa de quem está transmitindo algo que considera sagrado, "é não deixar ele cozinhar com a carne desde o começo. Ele entra depois, quando a carne já soltou o sabor no caldo." "Por quê?" Isabela perguntou. "Porque senão fica baba." "Eu gosto de baba." "Você acha que gosta. Prove do jeito certo primeiro, depois decide." Isabela considerou isso com a seriedade filosófica que aplicava a todas as questões culinárias. "Tá bom", ela disse. "Mas se eu gostar da baba, eu posso fazer do jeito com baba também?" Conceição olhou para ela por um momento. Então disse: "Pode, mas aprende o certo primeiro, porque receita errada que você fez de escolha é diferente de receita errada que você fez por não saber." Isabela ficou em silêncio, processando. "Isso é sabedoria", ela declarou eventualmente. Conceição abriu aquele sorriso que chegava aos olhos. "É só cozinha." Mesma coisa. Marina, na entrada da cozinha, ficou olhando para as duas, para as mãos de Conceição guiando as de Isabela na panela, para a concentração da filha, para o vapor subindo do caldo e a luz da tarde entrando pela janela lateral, e o barulho gentil de panelas num ritmo que ela conhecia de cor. Sentiu uma coisa no peito que demorou um momento para nomear. Era boa a sensação de que algo estava sendo construído. Não o restaurante, esse estava construído. Algo diferente. Algo que não tinha planta aprovada, nem prazo de entrega, nem projeção financeira. O tipo de coisa que você só percebe que estava sendo construída quando já está construída o suficiente para ver a forma. Ela ouviu passos atrás dela. Sendero parou ao seu lado, olhando para a mesma cena. Ficaram os dois em silêncio por um momento. "Ela vai ter memória disso para o resto da vida", ele disse baixinho sobre Isabela. "As duas vão", Marina respondeu. Ele ficou em silêncio. Depois,
com aquela mesma voz baixa que não queria entrar na cozinha e interromper. Posso ter essa memória também? Marina ficou olhando para a cozinha, para a tia filha e para a mãe dele fazendo frango com quiabo numa tarde de sábado. Já tem, ela disse. Conceição ficou mais 3 semanas na casa do filho depois da inauguração. Depois, voltou para a cidade pequena. Havia uma casa para olhar, uma Dona Teresa que havia morrido, mas cujo marido ainda estava vivo e precisava de companhia às vezes, uma rotina que era dela e que ela não queria abandonar inteiramente, porque a independência era algo que ela havia construído ao longo de décadas e não pretendia trocar por conforto, mesmo que o conforto fosse bom. Na última manhã, ela e Sendeiro tomaram café na varanda, como haviam feito quase todos os dias desde que ela havia chegado. Você vai me visitar lá? Ela perguntou. No próximo mês, ele disse, sem hesitar. Ela o olhou. Promessa, ele disse. Ela assentiu, não com a resignação cautelosa de antes, com a convicção de quem acredita no que está ouvindo porque as últimas semanas haviam dado razão para acreditar. Leva a Marina e a Isabela, ela disse. Se elas quiserem vir, vão querer. Pausa. A Isabela já me perguntou 3 vezes sobre o rio com peixe. Sendeiro abriu aquela risada. A real. Conceição colocou a xícara na mesa. Olhou para o jardim, para a jabuticabeira. Quando você era pequeno, ela disse, e eu ficava acordada à noite com você doente, eu ficava pensando no futuro, tentando imaginar como ia ser. Uma pausa. Nunca imaginei assim. Como você imaginou? Ela ficou em silêncio por um momento. Imaginei você chegando, ela disse. Não sabia em que, não sabia onde, mas via você chegando em algum lugar e ficando lá. Pausa. O que eu não sabia imaginar era que você ia chegar e continuar se movendo, que chegar num lugar não significava parar. Sendeiro ficou olhando para a mãe. Mas vi também, ela continuou, que você ia ficar sozinho nesse movimento por um tempo longo demais. Ela virou o rosto para ele. Fico feliz que não seja mais assim. Ele ficou em silêncio. Eu errei, mãe, ele disse. Em muita coisa. Em não estar presente. Em achar que mandar dinheiro era o mesmo que estar. Errou. A confirmação direta, sem suavizar, sem mas você fez o que podia, ou o importante é o agora. Apenas errou. Errou. Ela repetiu. E está acertando. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Ela pegou a xícara de volta. Isso é o que os adultos fazem quando são honestos consigo mesmos. O carro que levaria Conceição para a rodoviária chegou pontualmente. Sendeiro desceu com a mala. Pequena, a mesma mala de rodinha azul que havia comprado para ela antes da viagem de volta, substituindo a bolsinha de couro gasto com uma gentileza que Conceição havia aceitado sem protesto, o que era, em si, uma declaração de algo. No portão, ela abraçou o filho, com a força de sempre, a força que guarda. Me liga quando chegar, ele disse. Ela recuou, o olhou e disse, essa era minha fala, e foi embora. No final de janeiro, Sendeiro foi com Marina e Isabela à cidade pequena no interior. Isabela passou os 3 dias correndo entre o rio, que tinha peixe, e ela fez questão de verificar pessoalmente a espécie de cada um com a ajuda de um senhor pescador, que tinha mais paciência do que qualquer adulto que ela havia encontrado, e a cozinha de Conceição, onde as duas continuaram as aulas de culinária que haviam começado no restaurante. Marina ficou na varanda com Conceição na tarde do 2º dia, tomando café, olhando para a rua pequena onde as crianças do bairro brincavam, e o silêncio era do tipo que a cidade grande não produzia mais. Como está o restaurante? Conceição perguntou. Muito bem. Marina tomou um gole de café. O mezanino virou almoço corporativo às sextas. Tinha uma empresa no bairro que precisava de espaço fixo. Pausa. O fluxo triplicou em relação ao ponto antigo. Conceição assentiu, satisfeita. E você? Ela perguntou com aquele tom de mãe que não está perguntando sobre o restaurante. Marina olhou para a rua por um momento. Eu estou bem, ela disse. Do jeito real, não do jeito que eu dizia que estava quando não estava. Conceição ficou em silêncio. Sua ajuda foi muito além do que você provavelmente percebe, Marina disse. Não a fiança. Isso foi o Sendeiro. A sua ajuda.
Ela ficou olhando para as mãos ao redor da xícara. Você apareceu no restaurante naquele dia sendo simplesmente quem você é. E isso? Ela parou. Procurou a palavra. Isso lembrou que as pessoas podem ser assim. Que gentileza real existe. Conceição ficou olhando para Marina por um momento. Depois, colocou a mão sobre a dela. O mesmo gesto que havia feito com Isabela naquele primeiro dia. Aquele gesto específico de avó que Marina havia reconhecido mesmo sem ter a avó presente na própria vida. Você fez o mesmo por mim, ela disse. Não esquece disso. Elas ficaram assim, duas mulheres, duas histórias, dois tipos diferentes de ter chegado até onde haviam chegado, sentadas na varanda de uma casa pequena numa cidade pequena, com o café esfriando entre as mãos, e a tarde passando com a pressa que as tardes boas têm. Aquela pressa específica das coisas que você não quer que acabem e que por isso mesmo passam mais rápido. De dentro da casa, vinha o barulho de panelas e a voz de Isabela perguntando alguma coisa que nenhuma das duas conseguiu ouvir completamente, mas cuja entonação dizia claramente que era uma pergunta que achava muito importante. E a voz de Sendeiro respondendo com a paciência que Marina havia aprendido era a característica dele quando estava com a filha dela. Uma paciência que não era esforço, era presença. Marina ouviu isso e ficou quieta por um momento. Depois olhou para Conceição. Obrigada, ela disse, por ter ido atrás dele. Conceição tomou um gole de café. Às vezes, ela disse, a gente precisa ir buscar as coisas que são nossas e que ficaram perdidas. Ela olhou para a rua. E às vezes, quando vai buscar uma coisa, encontra duas. Naquela noite, depois do jantar, frango com quiabo, o mesmo de sempre, perfeito, da forma que só as receitas com décadas de ajuste conseguem ser. Isabela adormeceu no sofá da sala, com o caderno de desenhos aberto no colo. A última página estava em branco. Conceição a cobriu com uma manta sem acordá-la. Ficou olhando para a neta postiça, essa que não era de sangue, mas que havia chegado com a força das coisas que pertencem, que encontram o lugar certo sem que ninguém precise organizar. Sendeiro e Marina estavam na varanda, não conversando, simplesmente sentados, com a escuridão quieta da cidade pequena ao redor, aquela escuridão onde se vêem estrelas que a capital havia apagado faz décadas. Conceição ficou na janela por um momento, olhando para os dois sem que eles soubessem que ela estava olhando. Depois, foi para o quarto. Antes de dormir, ficou deitada na cama olhando para o teto. O mesmo teto de sempre, com a mesma rachadura pequena no canto que ela havia prometido consertar há anos. E nunca havia consertado porque havia coisas mais urgentes. Pensou na bolsinha de couro gasto que havia guardado no fundo do guarda-roupa. Não porque precisava mais dela, mas porque era bom lembrar de onde as coisas tinham saído. Pensou num restaurante com mesas de fórmica e cheiro de comida honesta. Num prato de frango que uma jovem mãe havia pago sem pedir nada em troca. Numa criança com caderno de desenhos e olhos grandes, e perguntas que chegavam direto ao ponto que todo mundo adulto havia aprendido a desviar. Pensou no filho que havia encontrado de volta. Não o filho de antes, porque aquele havia ficado no passado onde pertencia. Mas esse aqui, com os erros reconhecidos e o movimento de acerto e a risada real que havia voltado. Pensou em tudo o que havia se movido a partir de um gesto simples, de um prato, de uma pessoa olhando para outra e decidindo que podia fazer alguma coisa boa, sem precisar de razão além do fato de que podia. Fechou os olhos. De fora, vinha o barulho baixo das vozes na varanda, as duas vozes que ela não precisava ouvir para saber o que estavam construindo. Vozes que não precisam de volume quando o que tem a dizer já encontrou o lugar certo para ser dito. Conceição dormiu. E naquele sono calmo, naquela casa pequena naquela cidade pequena, com a jabuticabeira no quintal de Sendeiro, a centenas de quilômetros carregando os frutos que haviam demorado anos para vir, algo estava inteiro. Não perfeito, não sem cicatriz, não sem o peso dos anos que haviam passado de um jeito que ninguém voltaria para mudar, porque o passado não funciona assim, mas inteiro, da forma que importa. A colher tremia,
mas o que ela serviu alimentou muito mais do que um prato. Se você gosta de nossas histórias emocionantes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo.